Salve, gente, professor Vitor Polilo na voz, tudo bem com vocês? Pega a visão, ó. Com muita honra, muita felicidade e muito prazer que eu apresento para vocês o maior mini curso da história do canal Professor Vitor Polilo. E vai ser o maior mesmo porque função é um assunto bem complexo e grande, tá bom? E importante para você que é estudante do ensino médio, fundamental, para você que está fazendo vestibular, concurso público, etc. Beleza? Então vamos ser uma série aí vai ser, né, uma série de 10 aulas, um pouco mais, um pouco menos, depende dos exercícios e tudo mais. E vamos que vamos, fechou? Então, se você finalmente quer saber mais de função, chama a vinheta e vem comigo, ó. Então vamos lá, gente, ó. O que é função? Função é uma lei que pode também ser chamada de lei de correspondência, tá bom? Então, função é uma lei que corresponde. Corresponde o quê? Elementos de dois conjuntos, com duas regras principais, certo? Então, toda relação entre conjuntos é função? Não, tem algumas regras, tá? As regras são: todos os elementos do conjunto de origem ou conjunto de partida devem estar relacionados com um elemento do conjunto de destino. Então, todo o elemento do conjunto de partida tem que estar relacionado a um elemento do conjunto de chegada. 2. Os elementos do conjunto de partida devem estar relacionados com apenas um, certo? Apenas um único elemento do conjunto de destino. Então, o que acontece? Para uma relação, né, para uma lei de correspondência, para uma relação de correspondência ser uma função, todo número que está no conjunto de partida, né, no conjunto de origem, tem que estar relacionado somente com um número correspondente no conjunto de chegada. Beleza? E o que é importante, toda função tem um gráfico característico. Então, a função do primeiro grau tem um gráfico, a função logarítmica tem outro, e assim sucessivamente. Beleza? Isso é importante. Tudo bem? Então, vamos para o próximo. Então, pensando assim, por exemplo, isso aqui é uma máquina, né? É uma máquina que é uma função. Então, quando você coloca x, vai sair f de x, né? Vamos supor que essa máquina seja x mais 1. Vamos supor que seja x mais 1. Ou seja, todo número que entrar vai sair mais 1. Então, vamos supor aqui que aqui entrou o número 3. Qual número vai sair aqui? Vai sair o número 4. Por isso que a função é uma lei de formação. Não tem como eu colocar 3 e sair o número 837. Tudo bem? Não existe isso. Então, todo número que entra aqui obedece essa lei de formação nesse caso. Tudo bem? Então, vamos ver uma outra função. Vou fazer de azul. Uma outra função. F de x igual a 4. Então, não importa o número que entrar. Pode entrar um número aqui, 879. A função não transforma tudo que entra em 4? Qual que é o valor que vai sair? 4. Esse é um tipo de função. Tudo bem? Então, a função é uma lei. Tudo que entra nessa máquina aí, nessa lei, é cumprido. Tudo bem? Diagrama de flecha. O diagrama de flecha é a forma mais visual de se identificar se uma relação é função ou não. Então, lembra das duas regras. Sempre o primeiro balão vai ser chegada, desculpa, gente. Sempre o primeiro balão vai ser partida e aqui vai ser chegada, tá? Então, lembra que todos os números daqui têm que estar relacionados com apenas um do outro. Então, vamos lá. Então, por exemplo, 2, 3, 7, 8. Então, eu relaciono 3 com 8. Não sei qual função é, gente. Só estou falando que estão relacionados. Isso é uma função? É. Por que isso é uma função? Porque todos os elementos desse conjunto estão relacionados com algum número do outro conjunto e somente uma vez, certo?
Se tivesse algum número sobrando ou algum número sendo relacionado duas ou mais vezes, está errado, certo? Vou dar outro exemplo. Por exemplo, esse aqui, ó. 3, 7, opa, 9, 2, 4, 8. O 9 está com 4, o 7 está com 2, o 3 está com 2 também. Isso é uma função? É. Isso é uma função. Ah, professor, tá. Mas por que é função? Tá sobrando esse 8 aqui. Não tem problema, porque o 8 está no conjunto de chegada, certo? Se o 8 tivesse aqui, aí seria problema. Mas se ele está no conjunto de chegada, não tem problema. Vamos outra. 2, 3, 9, 4, 7. O 3 vai com 4, o 2 vai com 7. Isso é uma função? Não. Isso aqui não é função. Professor, por que não é função? Calma que eu te explico. Não é função por quê? Porque está sobrando um número aonde? No conjunto de partida. Isso pode acontecer? Não. Quer dizer, poder pode, só não é função. Tudo bem? Então, tem uma frase, depois que deve estar no final, se não tiver eu coloco, que é assim, todo x tem um único f de x, certo? Ou seja, todo elemento do conjunto de partida tem um único elemento no conjunto de chegada. Beleza? Mais um. 1, 2, 3, 4. Esse aqui vem para cá, esse aqui vem para cá, esse aqui vem para cá. Isso é função? Sim ou não? Sim, isso é função. Tá? Ah, professor, mas está todo mundo chegando no mesmo. Não tem problema. O 1 está relacionado só com 1, o 2 está relacionado só com 1 e o 3 está relacionado só com um número. Então, sim, isso é função. Tudo bem? E o último exemplo que eu queria dar é esse aqui, ó. Por exemplo, assim. Isso é função? Não. Por que que isso não é função? Porque, professor, mas todos os elementos do conjunto estão se relacionando. Verdade. Mas a segunda condição é um único. E o 2 não tá, e o 2 não, e o 3 não está se relacionando com um único número, está se relacionando com dois números, certo? O 3 está se relacionando aqui e está se relacionando aqui também. Então, isso aqui não é função. Tudo bem? Beleza? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Se alguém tiver dúvida, eu falo assim porque eu estou acostumado a dar aula. Eu espero que alguém me responda, entendeu? Mas se alguém tiver dúvida, manda aqui no comentário, tá? Lembra de deixar o like, de compartilhar e tudo mais. Se alguém tiver dúvida, manda aqui no comentário que eu respondo, ou manda nas minhas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no TikTok, eu tô por aí na vida. Fechou? Então é isso. Muito obrigado pela companhia aí. Se tiver dúvidas, estamos aí. Um grande beijo e até a próxima.